Por vezes, a realidade rompe-se, não metaforicamente. Ela rompe de verdade. As pessoas começam a perceber-se de falhas na estrutura da existência física. Não são alucinações. São casos documentados, com evidência, padrões que apontam para algo impossível de ignorar. Como se a realidade fosse um programa de computador a correr no limite da sua capacidade. E esse programa está a começar a entrar em colapso. Hoje, vai ouvir 3 casos em que a simulação falhou, em que as pessoas comuns viram o código romper-se, mesmo diante dos seus olhos. E as provas que encontraram vão mudar a forma como vê a sua própria existência. Quero partilhar o que aconteceu. A Rachel Morrison, em setembro de 2023, Rachel tem 32 anos. Trabalha num escritório em Boston. Vida normal. Rotina previsível. Todas as manhãs, ela apanha o metrô para o trabalho. Na terça-feira, 13 de setembro, tudo mudou. Eram 8h15 da manhã. Rachel esperava na plataforma como sempre. À sua esquerda estava uma mulher. Casaco vermelho. Vivo. Cicatriz visível na face direita. Um broche antigo, em forma de pássaro, na lapela. Rachel reparou nestes detalhes porque a mulher parecia deslocada. Demasiado elegante para o metrô da manhã. O comboio chegou. Raquel entrou. Sentou-se perto da porta. O comboio começou a mover-se. E então ela viu a mesma mulher. Exatamente a mesma. Entrando pela porta na outra extremidade do vagão. Não alguém parecida. Idêntica. O mesmo casaco vermelho. A mesma cicatriz na bochecha. O mesmo broche de pássaro. Rachel sentiu o coração parar. Olhou para trás, para onde a primeira mulher estivera. Ainda lá, parada perto da porta por onde Rachel entrara. 2 cópias perfeitas da mesma pessoa, no mesmo vagão. Ao mesmo tempo, Rachel pegou no telemóvel, com as mãos trêmulas. Tirou uma foto rápida, tentando captar as 2 mulheres. O comboio parou na estação seguinte. As 2 versões da mulher desembarcaram por portas diferentes, caminhando em sentidos opostos, como se não soubessem da existência uma da outra. Rachel chegou ao escritório em choque. Mostrou a fotografia ao colega David. Olha para isto. Eram 2 dela, 2 exatamente iguais. O David olhou para a fotografia. Francio a testa. Rachel, só vejo uma mulher nesta fotografia. Rachel pegou no telemóvel de volta. Olhou para o ecrã. Uma única mulher de casaco vermelho, parada perto de uma porta. Sozinha. Mas Rachel lembrava-se claramente. 2 mulheres. 2 cópias idênticas. Ela tinha tirado a foto para captar as 2. Nessa noite no seu apartamento, ela reviu a foto vezes sem conta. Uma única mulher, mas a sua memória era cristalina. Ela tinha visto 2, como se a realidade tivesse duplicado um objeto para preencher espaço. Como faz um videojogo quando não tem modelos únicos suficientes? Copia o mesmo elemento repetidamente. Os dias seguintes pioraram. Rachel começou a ver mais duplicados. Um homem. Na cafetaria, ela viu a pedir um café Verusei. O mesmo homem estava sentado a uma mesa. Idêntico, mesmas roupas. Mesmo corte de cabelo. Mesma postura. Uma criança no parque. Brincar no baloiço. Ela piscou. 2 crianças idênticas. Mesma camisola azul. Mesmos sapatos gastos. Perguntou a mãe, sentada num banco próximo. Desculpe, os seus filhos são gêmeos? A mulher olhou-a confusa. Só tenho um filho. Rachel apontou para o balu. Uma única criança. Mas ela tinha visto 2, como se a realidade estivesse a reciclar pessoas, utilizando o mesmo modelo várias vezes. E, ocasionalmente, ela conseguia ver através da máscara. Ver as cópias, antes que o sistema as escondesse. Uma semana depois, o impossível aconteceu. Rachel caminhava pela rua, perto do seu apartamento. 6 da tarde. Luz do pôr do sol. Ela viu uma figura a caminhar na sua direção à distância. À medida que se aproximava, o seu coração começou a acelerar. Era ela. Rachel Morrison. Mesma
altura, mesmo cabelo castanho, mesmo modo de andar, o mesmo blusão que Rachel usava naquele momento. Elas aproximaram-se. Rachel parou. O pânico paralisou-a. A outra Rachel continuou a andar, passou por ela, sem olhar, sem a reconhecer, como se Rachel fosse invisível. Rachel virou-se, gritou: "Espere!" A rua estava vazia. A sua duplicata havia desaparecido, mas Rachel sabia-o. O sistema tinha menos a copiado, e por um instante ela viu a sua própria cópia a caminhar pelo mundo. O que aconteceu a David Shum é diferente, mas, igualmente, perturbador. O David tem 28 anos. É engenheiro de software em São Francisco. O seu caso começou em março de 2024. Acordou na quarta-feira, 13 de março. O seu alarme tocou às 7 da manhã, como sempre. Ele preparou-se para o trabalho. Conduziu até o escritório. O trânsito estava normal. Ele chegou. Trabalhou no seu código. Esse las 2:47 da tarde. Seu colega Marcos levantou uma caneca de café vermelha. David viu em câmera lenta. Marcos inclinou a caneca. O café entornou. Caiu no chão do escritório. Formou uma mancha específica, com a forma de uma lua crescente e irregular. Marcos praguejou. "Caramba! Terceira vez esta semana." O David reparou no comentário, mas não deu muita importância. O dia continuou. Voltou para o seu apartamento. Jantou. Foi dormir. Acordou. O seu alarme tocou às 7 da manhã. Olhou para o telemóvel. Quarta-feira, 13 de março. Ele franziu o sobrolho. Certamente tem você esquecido de mudar a data. Mas o seu telemóvel estava configurado para atualizar automaticamente. Verificou as notícias online. As mesmas manchetes de ontem, palavra a palavra. Pensei que fosse um erro do site. Fui de carro para o trabalho. O mesmo trânsito. Os mesmos carros, nas mesmas posições. Cheguei ao escritório, os meus colegas estavam a ter as mesmas conversas, as mesmas palavras, os mesmos gestos. Às 2:47 da tarde, Marcos ergueu uma caneca de café vermelha. David sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele sabia o que ia acontecer. Gritou: "Não faça isso!" Mas Marcos já tinha inclinado a caneca. O café caiu. A mesma mancha, com a forma de uma lua crescente irregular. Marcos praguejou. "Caramba! Terceira vez esta semana." Exatamente as mesmas palavras. David levantou-se da mesa. Correu para a casa de banho. Olhou-se ao espelho. O seu reflexo tremia. Aquilo já tinha acontecido. Exatamente igual. Nesse dia, depois do trabalho, o David não voltou para o apartamento. Foi a um café. Comprou um caderno. Começou a escrever. Cada acontecimento do dia, cada detalhe específico. Matrículas de automóveis que viu, números da lotaria do jornal, fragmentos de conversas, a hora exata de cada evento. Escreveu durante 3 horas. Voltou para casa. Dormiu. Acordou. Quarta-feira, 13 de março. De novo, pegou no caderno. As páginas estavam em branco, como se nunca tivesse escrito nada, mas lembrava-se de cada palavra. Repetiu o processo. Escreveu tudo de novo. Desta vez, também anotou que era a segunda vez que o fazia. Foi dormir. Acordou, quarta-feira, 13 de março. O caderno vazio novamente. Mas desta vez, algo estava diferente. Foi até a sua secretária. Abriu a gaveta de baixo. Havia um caderno antigo que não se lembrava de lá ter colocado. Abriu a sua caligrafia. As suas palavras. Quarta-feira, 13 de março. Ciclo 7. Linhas e linhas de anotações. Eventos do dia. Tentativas de quebrar o ciclo. Já tinha vivido este dia pelo menos 7 vezes antes. E tinha se esquecido de todas, menos desta. Nos dias seguintes, David tentou mudar os acontecimentos. Não foi trabalhar. Ficou no seu apartamento. Às 2:47 da tarde, ouviu sirenes no exterior. Olhou pela janela.
Um acidente de viação, exatamente onde normalmente ficava o seu escritório. Como se os eventos estivessem programados para acontecer, independentemente do local onde ele estivesse. Tentou sair da cidade. Dirigiu para sul. Mas o seu carro ficou sem gasolina no mesmo sítio todas as vezes. Às 2h47 da tarde. Como se o próprio tempo estivesse ancorado naquele momento. Ciclo 12. Algo acordou. E era quinta-feira, 14 de março. O ciclo tinha se quebrado. O David sentiu um alívio imenso, mas também terror. Porque agora sabia que era possível. O tempo podia ficar preso. Podia repetir-se. E não tinha controle sobre quando começava ou quando terminava. Todas as noites antes de dormir, verifica a data obsessivamente. Anota a data num papel. Coloca debaixo do travesseiro. Tem medo de acordar e descobrir que voltou para o dia 13 de março. Preso num ciclo sem escapatória. Fico a pensar em quantos outros ciclos ele já viveu e esqueceu. Quantas vezes acordou no mesmo dia sem se aperceber que já o tinha vivido. Milhares de vezes antes. Emma Rodrigues tem 35 anos. É fotógrafa em Portland. O seu caso é o mais visual, o mais inegável. Tudo começou em maio de 2024. Emma estava a fotografar edifícios antigos para um projeto. Ela focou a câmera num armazém abandonado. Pelo visor, tudo parecia normal. Tirou a fotografia, verificou a tela da câmera. Parte do edifício estava em falta. Não estava desfocada. Não estava escondida por nada. Simplesmente não estava lá. Um vazio retangular onde deveria existir uma parede. Cinza. Vazio. Como um espaço não renderizado num videojogo. Emma pensou que fosse um erro da câmera. Tirou outra fotografia. Mesmo resultado. Uma parte do edifício, simplesmente ausente na imagem. Mas quando ela olhou com seus próprios olhos, o edifício estava completo. Nos dias seguintes, Emma fotografou obsessivamente. Cada foto revelava mais anomalias. Uma árvore sem metade da copa. O espaço onde os ramos deveriam estar era simplesmente cinzento e vazio. Uma pessoa a caminhar pela rua. A Emma tirou a fotografia. Na imagem, a pessoa não tinha rosto. Literalmente um espaço vazio onde deveria estar a cabeça. Um carro estacionado na rua. Na foto, o carro parecia flutuar. Não tinha rodas. Apenas o chassi suspenso no ar sobre um vazio cinzento. Emma mostrou as fotografias ao marido. Ele olhou para elas confuso. Emma, estas fotografias parecem normais. Os edifícios estão completos. As pessoas têm rostos. Emma olhou para as mesmas fotografias. Para ela, os vazios eram óbvios. Enormes áreas cinzentas, onde os objetos não tinham sido renderizados corretamente. Mostrou as fotos a um amigo fotógrafo. A mesma resposta. Elas parecem ótimas. Emma? Não vejo nada de estranho. Só Emma conseguia ver as falhas. Como se a sua versão da realidade estivesse a ser renderizada incorretamente. E só ela conseguia ver isso. Ela decidiu gravar um vídeo. Se as fotos mostrassem as falhas, talvez o vídeo fosse a prova definitiva. Montou a câmera num tripé. Apontou-a para um cruzamento movimentado. Gravou durante 30 minutos. Nessa noite, ela reviu o vídeo. Avançou lentamente. Minuto 14, segundo 23. Um carro azul passava pelo cruzamento. Quadro seguinte. O carro tinha desaparecido. Não foi embora. Simplesmente deixou de existir. Num quadro, ele estava lá. No quadro seguinte, Ra-Ené. O estava. Espaço vazio onde deveria estar o carro. Emma reviu quadro a quadro. Não havia transição. O automóvel existia e, de repente, deixou de existir. Como se alguém o tivesse apagado da cena. As semanas seguintes pioraram. Emma começou a ver as falhas mesmo sem a câmera. Ela olhava para uma parede e ela piscava o olho. Ficava translúcida por uma fração de segundo. Ela conseguia ver através dela, como se a textura não tivesse carregado completamente. Um pássaro a voar. Ele gelou
no ar. Permaneceu imóvel durante 2 segundos. Depois, teletransportou-se 3 metros para a frente, como se faltassem os quadros intermédios. Uma pessoa a caminhar pela calçada. Os seus movimentos eram bruscos, como um vídeo a correr com uma baixa taxa de fotogramas por segundo. Passo-salto, passo-salto, espaço vazio entre cada movimento. A coisa mais perturbadora aconteceu numa certa manhã. Emma olhou para o espelho da casa de banho. O seu reflexo estava lá. Ela levantou a mão direita. O seu reflexo levantou a mão com um atraso de 2 segundos. Emma moveu a cabeça para a esquerda. O seu reflexo moveu-se para a direita. Ela fez uma careta. O seu reflexo sorriu. Os movimentos já não combinavam, como se o seu reflexo fosse uma entidade separada a renderizar incorretamente. Emma chamou o marido. Ele entrou a correr. Olhou para o espelho. O que foi? Emma apontou. O meu reflexo está a fazer coisas diferentes. O marido olhou-a preocupado. Emma, o teu reflexo parece normal. Move-se exatamente como tu. Mas Emma sabia a verdade. A sua própria imagem estava distorcida. A representação da sua existência tinha erros. E só ela os conseguia ver. 3 pessoas. 3 tipos de avarias. Rachel vê a realidade duplicando objetos para preencher o espaço. O David experimenta loops temporais, como se o dia estivesse preso num ciclo de programação. Emma testemunha erros de renderização. Objetos físicos que não carregam corretamente. Nenhum deles está a alucinar. Todos têm provas, fotos, gravações, testemunhas que viram versões diferentes dos mesmos acontecimentos. As falhas seguem padrões, como bugs num código, como um programa de computador a correr no limite da capacidade, começando a falhar. Estes não são incidentes isolados, centenas de relatos semelhantes. Pessoas a ver as mesmas anomalias. Humanos duplicados. Saltos temporais. Objetos a desaparecer. A realidade a comportar-se como uma simulação com um poder de processamento limitado. Na próxima parte, exploraremos o que significa se a hipótese da simulação é real e se a realidade é programada. O que acontece quando o código começa a falhar? Porque, se estas são falhas, estão a tornar-se mais frequentes, mais visíveis, como um sistema que se aproxima de uma falha crítica. E a questão não é se vivemos numa simulação. A questão é o quão perto estamos do colapso total. A doutora Yuki Tanaka está sentada à minha frente no seu laboratório no MIT. Os equipamentos de computação quântica zumbem ao nosso redor. Ela documentou 47 casos como o de Rachel, como o do David, como o da Emma. Todos verificados, todos impossíveis. Comecei como cética, diz ela. Pensei que fossem casos psiquiátricos até examinar as provas físicas. Ela mostra a análise forense de Sarah Chun, camadas de tinta revelando anos de trabalho. Mas ao nível quântico, a tinta existe em superposição, aplicada e não aplicada. Ambos estados reais. Nunca o observamos à escala macroscópica até agora. Os documentos de adoção de Marcos mostram a mesma coisa. Assinatura existente em 2 estados em simultâneo. Não deveria ser possível, mas aqui está. A explicação científica parece ficção, mas é uma teoria estabelecida. Interpretação de muitos mundos. Hugh Everett, 1957. Cada decisão cria uma ramificação, um novo universo para cada resultado. A maioria das ramificações nunca se toca, mas às vezes tocam-se sob condições específicas. As barreiras entre as linhas temporais tornam-se tênues. Acreditamos que isto acontece em momentos de extremo estresse decisório. Os exames cerebrais mostram padrões incomuns durante eventos de contato. O hipocampo a ilumina-se de forma diferente. Atividade neural, sugerindo memórias de múltiplas linhas temporais, presentes simultaneamente, não são memórias falsas. Informação quântica real a vazar. Por que agora? Por que razão está a aumentar? A tecnologia
amplifica isso. Os telefones modernos geram campos eletromagnéticos que interagem com estados quânticos. O seu telefone tem uma assinatura quântica única ligada aos seus padrões neurais. Quando ambas as versões de se utilizam dispositivos com assinaturas correspondentes, estes campos criam pontes. As mensagens não estão a viajar por torres de telemóveis. Estão a vazar através de barreiras dimensionais. Os eventos de contacto temporal aumentaram 300% desde 2020, correlacionados com os smartphones e o 5G, não causados pela tecnologia, mas amplificados. Estamos a tornar as barreiras mais finas, como prensar um tecido, até que os fios se cruzem. Os fatores temporais também importam. Aniversários importantes da vida. Mesma data, anos depois. Os mesmos padrões de estresse. As barreiras tornam-se mais finas durante estes períodos. A Sarah recebeu mensagens antes da inauguração da sua galeria alternativa. O Marcos, nos aniversários dos seus filhos. A Jennifer, perto do seu aniversário de casamento. Outros casos confirmam o padrão. Uma mulher em Portland recebe e-mails seus. A outra versão é de uma médica. Ela é professora. Os e-mails contêm conhecimentos médicos que ela nunca aprendeu. Mas é preciso. Diagnosticou a rara condição da sua vizinha com conhecimento de uma linha temporal onde concluiu a faculdade de medicina. Um homem em Chicago encontra fotografias de filhos que não tem. Quando viaja para os locais nas fotos, as pessoas reconhecem-no. Bem-vindos de volta, dizem. Ele nunca lá esteve. Mas outra versão. Esteve. Uma adolescente em Austin sonha com um acidente de viação todas as noites. Ela está a conduzir. Ela bate, ela morre. Certo dia, ao aproximar-se do cruzamento exato dos seus sonhos, ela para. Não sabe por quê. Atrás dela, um caminhão passa o sinal vermelho, exatamente onde ela estaria. Noutra linha do tempo, ela não parou. Nesta linha temporal, o seu outro eu sonha em viver. O fenômeno não é aleatório. Explica o Dr. Tanaka. Segue padrões, decisões importantes, momentos de vida ou de morte, escolhas que alteram fundamentalmente o rumo. Estas são as ligações quânticas mais fortes. As características das falhas são consistentes. Acontecem em momentos de pouca observação, poucas testemunhas, frequentemente na visão periférica, corrigidas rapidamente pelo sistema. Provas fotográficas e em vídeo frequentemente corrompidas. As pessoas que estão à volta não se lembram ou veem de forma diferente. A frequência é exponencial. Em 2020, foram documentados 47 casos. Em 2024, 312, como se o poder de processamento estivesse a diminuir, ou a complexidade excedesse a capacidade do sistema, o que desencadeia as falhas. Testes de realidade realizados por muitas pessoas, questionando simultaneamente. Grandes eventos que exigem muitos cálculos. Casos extremos para os quais o sistema não foi programado. Paradoxos do observador com muita atenção num único evento. Se estivermos numa simulação, as implicações são profundas. Quem a executou? Por quê? Sabem que descobrimos falhas? Podem consertar-nos? Apagar memórias? A Rachel vê duplicados diariamente. Agora, ela aprendeu a ignorá-las. Se isto for uma simulação, ainda sou real dentro dela, diz ela. Mas ela documenta cada falha. O David tem medo de dormir. Verifica a data obsessivamente todas as noites. Anota num papel. Guarda debaixo da almofada. Se o ciclo recomeçar, estarei pronto. As falhas de Emma tornaram-se menos frequentes. Como se o sistema tivesse atualizado a minha renderização, ou aprendido a mascarar melhor os erros. Sei que isto não é real, mas é a única realidade que tenho. A investigação da doutora Tanaka continua, mais casos mensalmente. Os seus dados mostram que a curva é exponencial. Daqui a 10 anos, isto pode não ser raro. Todos podem estar em contato com versões alternativas de si próprios, vivendo vidas paralelas em simultâneo. Pergunto, o que significa para a realidade? Consciência.
Identidade significa que as suas escolhas são importantes. Cada decisão cria consequências reais, em prazos reais. O caminho que escolhe torna-se realidade. O caminho que não escolhe também se torna realidade. Ambos existem. Ambos são você. E, cada vez mais, estas versões estão a tomar consciência uma da outra. A realidade pode ser uma simulação. As evidências tornam-se cada vez mais fortes. Humanos duplicados, loops temporais, erros de renderização, violações das leis, da física, tudo apontando para uma existência programada. A questão não é se somos simulados. A questão é o que fazemos com esse conhecimento. Raquel documenta. O David permanece vigilante. Emma parou de lutar. Todos eles viram o código quebrar. Testemunharam a realidade falhar. E já não conseguem ignorar. Analise as suas próprias experiências. Momentos que pareceram errados. Pessoas que viu 2 vezes. Tempo que pareceu saltar. Objetos que se moveram de forma impossível. Talvez também tenha visto falhas. Talvez a sua instância da realidade tenha bugs. Talvez estejamos todos a viver num programa que está a falhar lentamente, revelando lentamente a sua verdadeira natureza. Uma falha de cada vez. E talvez isso seja aceitável, porque mesmo que sejamos simulados, continuamos conscientes. Ainda experimentamos. Ainda somos reais, da única forma que nos importa. A não ser que o sistema decida corrigir os bugs. A menos que reinicie. A menos que apague ficheiros corrompidos. Nós incluídos, a simulação começou a falhar. A questão é se sobreviveremos à depuração.